Sem saber que um sol maior brilhava sobre mim, quase me perdi, ia sem destino mais um não há lugar pra tristeza em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, é uma alegria que nos faz chorar e sofrer sorrindo sem temor. Olhe, olhe, olhe pro céu, já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando a paz, a paz. Na 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 de sair amando, espalhando a paz, a paz. Não há lugar pra tristeza em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, é uma alegria que nos faz chorar e sofrer sorrindo sem temor. Olhe, olhe, olhe pro céu, já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando a paz, a paz. Na 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 na, de sair amando, espalhando a paz, a paz. Na 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 na, a paz. Na 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 na, a paz, a sentimento me ronda, não sei dizer tudo é novo pra mim, meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser, quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto,
as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que seguir, caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que seguir, caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Bom dia, amigos e amigas, tudo bem com você? É com imensa alegria que estamos juntos neste momento tão esperado por todos nós, a palestra do tema central do Encontro Fraterno Alta de Souza, do Rio Grande do Sul e parceiros, com o tema A Fé Transporta Montanhas, com a apresentação do nosso querido irmão Sabino Antônio Luna. E aí, Alberi? Ansioso por este momento? Eu não vejo a hora. Bom dia. Lembrando que esta palestra está sendo transmitida no nosso canal do YouTube, Encontro Fraterno RS. E para dar início, ouviremos a Alegria Cristã com mais 2 músicas. Você com Cristo será maior, será melhor. Não haverá onda que o abata, não haverá vento que o dobre, não haverá nada que o atinja, só o amor, só o amor, só o amor, só o amor. Você com Cristo não é mais você, é um servidor que serve sem cessar pra Deus alcançar. Você com Cristo não é mais você, é um servidor que serve sem cessar
Você com Cristo não tem mais temor, não fica só. Você com Cristo será melhor. Não haverá onda que o abata, não haverá vento que o dobre, não haverá nada que o atinja, só o amor, só o amor, só o amor, só o amor. Você com Cristo não é mais você, é um servidor e serve sem cessar pra Deus alcançar. Você com Cristo não é mais você, é um servidor que serve sem cessar pra Deus alcançar. Ouça, meu amigo, as trombetas anunciando, os tempos estão mudando, é a nova situação. Os ventos sopram fortes, maremotos e terremotos, sofrimento em demasia, revelados no dia a dia, mas o Mestre anunciou, enviou o Consolador, amparando os aflitos, nos provando seu amor. Então deixemos florescer a semente que é luz, amando e servindo a doutrina de Jesus. Deixemos a pátria sofrida ser o berço do perdão e chegaremos com certeza além da imaginação, unidos fraternalmente no planeta regeneração. Então deixemos florescer a semente que é luz, amando e servindo a doutrina de Jesus. Deixemos a pátria sofrida ser o berço do perdão e chegaremos com certeza além da imaginação,
Bem-vindos, meus irmãos em Cristo. Aproveitando o momento de sintonia com os nossos amigos espirituais, com as equipes de trabalhadores da espiritualidade, convidamos agora para fazer a prece de abertura com a nossa irmã Celinha de Rio Pardo. E logo após teremos o passe à distância, lembrando que o nosso pensamento, que as nossas vibrações chegam até o ambiente de cada um. Então sintonizemos com essas equipes espirituais. E logo após teremos a palestra com o nosso irmão Sabino. Nos preparemos, que Jesus nos ampare, nos abençoe e nos fortaleça. Graças a Deus e que assim seja. Um bom dia a todos. Quero convidá-los nesse momento para que juntos façamos uma prece, nos harmonizando para assistirmos à palestra do nosso irmão Sabino, que nos falará sobre a fé transporta montanhas. Rogamos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, e a todos os nossos amigos espirituais, que nos dê sabedoria para compreendermos os ensinamentos do Mestre Jesus. Desejamos muita luz e paz ao nosso palestrante. Desejamos e rogamos muitas luzes e bênçãos a todos nós. Gratidão sempre, que assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos caem uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros,
banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Olá, queridos amigos. Trago um grande abraço do meu coração com votos de muita paz. Fomos encaminhados para desenvolver com um generoso convite a temática central do nosso encontro fraterno do Rio Grande do Sul, respeito de capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas. E tentaremos desenvolver um conteúdo que, além de incorporar os conceitos trabalhados no Evangelho segundo o Espiritismo, possa apresentar algumas das visões que a ciência contemporânea permite acrescentar para confirmar a realidade, a força, a verdade da proposta espírita da fé. Nesse sentido, consideramos prioritário fazer uma pequena conceitualização a respeito dos termos principais da temática central, que são, sem dúvida nenhuma, o conceito de fé e o conceito de montanha. O conceito de fé faz referência à possibilidade do sentido de confiar, de acreditar, de ter convicção de alguma coisa. E, principalmente, no sentido religioso, no sentido filosófico, a fé é a postura, a atitude que cada pessoa tem a respeito da sua convicção interna, subjetiva, para a confiança no que vai acontecer, no que ela pode, no que pode ser próximo, no que pode Deus, em definitiva. E montanhas é um termo que representa principalmente as dificuldades, os obstáculos, os desafios que a criatura humana tem que defrontar para avançar na sua caminhada evolutiva, na conquista da sua plenitude, da sua felicidade,
do seu desenvolvimento como indivíduo, como filho de Deus, predestinado desde o princípio dos tempos para a conquista da felicidade. Então, eu gostaria de apresentar uma proposta clássica dos grandes pensadores, filósofos e espiritualistas de todos os tempos, mas principalmente de Oriente, onde eles falam que o homem, cada um de nós, tem a possibilidade de perceber, de deduzir, de sentir coisas diferentes da realidade, porque a realidade mesma, ela está representada por diferentes níveis que, dependendo da condição evolutiva e do desenvolvimento do indivíduo, ele poderá perceber, deduzir ou sentir. Os clássicos falam de que o homem possui 3 olhos: o olho da carne, o olho da mente e o olho do espírito. O olho da carne é aquele que estuda a anatomia, a fisiologia, principalmente a oftalmologia, ramo da medicina que dedica-se ao estudo da visão e dos seus órgãos. E o olho da carne é aquele que permite a percepção das sensações que provêm do uso dos nossos sentidos tradicionais. O olho da carne é aquele que percebe o que nós vemos, o que nós tocamos, o que nós cheiramos, o que nós degustamos, o que nós tactamos. Quer dizer, tudo que está, o que nós ouvimos, tudo que está vinculado ao mundo objetivo, ao mundo da percepção objetiva, ao mundo da possibilidade da ponderação tradicional, que, como já dizemos, é um mundo da ciência clássica, que foi desenvolvendo as suas deduções e o seu crescimento em torno das chamadas ciências naturais, principalmente. Então, se nós temos o olho da carne permite perceber aspectos da realidade de um jeito particular. E nós temos também, segundo os clássicos, o olho da mente. O olho da mente, ele já percebe de um jeito diferente ao olho da carne. O olho da mente é o olho que permite a dedução intelectual, que concibe a conceptualização de muitas coisas, por exemplo, a estrutura do átomo, por uma via dedutiva. Não é pela percepção direta como acontece com o olho da carne. Por exemplo, ninguém de vocês, nem eu, conseguimos ver realmente o átomo. Mas todos acreditamos na estrutura do átomo por uma questão de compreensão dedutiva a respeito das pesquisas que vêm se fazendo no campo da física atômica, da física clássica atômica, que permite deduzir por entendimento, por raciocínio, as características da estrutura das partículas mais pequenas que constituem o nosso mundo físico. Compreendem? E também os clássicos falam do olho do espírito. E o olho do espírito, ele permite ver uma coisa que não é percebida pelos sentidos tradicionais, mas também pode não ser percebida pelo sentido intelectual. É uma coisa que é percebida pelo coração, vamos dizer, pelo sentimento. O indivíduo, ou possivelmente seja mais apropriado, inclusive, falar pela intuição, que é uma modalidade de percepção muito difícil de definir, mas, em muitos casos, impossível de discutir, por coisas concretas que acontecem tanto no campo da pesquisa, da investigação, como no campo da vida cotidiana. Então, se foi compreendido, nós diremos, temos 3 olhos: o olho da carne, que percebe a realidade física,
o olho da mente que deduz aspectos da realidade que não podem ser percebidos diretamente pela sensorialidade, e o olho do espírito, que intui coisas mais além das deduzidas pelo intelecto e das percebidas pelo sentido. Então, o olho da carne, o olho da mente e o olho do espírito permitem, vamos dizer assim, 3 olhares diferentes: o olhar da carne, o olhar da mente e o olhar do espírito. E dependendo do desenvolvimento e do lugar que cada um desses olhos tenha na nossa vida cotidiana, na nossa vida em geral, nós poderíamos dizer que para cada um de nós existiria uma convicção, uma fé, uma confiança, uma crença, quer dizer, um olhar, uma fé da carne, uma fé da mente e uma fé do espírito. Espero que dê para compreender. Isso é muito interessante, porque se nós lembrarmos uma coisa que foi dita há mais de 2.500 anos por um dos grandes pensadores, filósofos pré-socráticos, Anaxágoras, vamos poder compreender a profundidade e a importância desse conceito que estamos desenvolvendo. Anaxágoras, pré-socrático, ele dizia: o que vemos é o que não é. O que não vemos é o que é. O que representa uma afirmação intrigante e muito profunda. Porque Anaxágoras está nos dizendo que aquilo que nós percebemos com os nossos órgãos sensoriais, quer dizer, o olho da carne, representa uma realidade que ontologicamente não tem a mesma força da realidade que não pode ser percebida com os órgãos sensoriais. Por isso ele disse: o que vemos é o que não é. E o que não vemos, quer dizer, existe uma realidade não perceptível diretamente pelos órgãos sensoriais, e essa realidade é muito maior ontologicamente significativa que a realidade percebida com os sentidos. Dá para compreender? É como falava o Pequeno Príncipe, inspirado por Antoine de Saint-Exupéry, quando ele dizia: o essencial é invisível aos olhos, só pode ser percebido, sentido com o coração. Quer dizer, o essencial, aquilo que faz parte da ordem espiritual, não pode ser percebido diretamente pelos olhos materiais, mas sim pode ser percebido pela realidade espiritual do próprio ser, que seria a intuição que é captada pelo coração, pelo sentir. E em cada situação da vida, nós vamos ter esse desafio de testar com qual dos nossos olhos nós estamos olhando uma realidade. Porque dependendo da prioridade que demos a cada um deles, o olho da carne, o olho da mente, o olho do espírito, possivelmente serão a nossa interpretação, a nossa conclusão e, o mais importante ainda, a nossa atuação em relação àquela realidade percebida de maneira diferente, dependendo de aquilo que nós priorizemos. A fé espírita, que é uma fé muito especial, que muitas vezes eu acho que os nossos irmãos, no ideal, nem sempre compreendem o valor enorme que ela tem na história da humanidade.
Por que que eu falo que é uma fé especial, a fé espírita? Porque, gente, pelo menos no Ocidente, até o surgimento do Espiritismo, como todos vocês sabem, no dia 18 de abril de 1857, no Palais Royal, na Livraria d'Antoun, na Galeria d'Orléans, em Paris, na Rive Gauche do Rio Sena, do mítico Rio Sena, a humanidade acreditou sempre que a única possibilidade de captar, desenvolver e cultivar a fé era uma fé dogmática, uma fé cega, uma fé que não admitia a possibilidade do raciocínio, uma fé que não admitia a possibilidade do questionamento dos seus postulados dogmáticos. E o Espiritismo é o início de uma nova fase para a humanidade, como já foi apresentado pelo próprio Allan Kardec, na Revista Spirit, no número de abril do ano 1858, porque eu não sei se vocês sabem, depois da publicação do Livro dos Espíritos, o 1º de janeiro do ano de 1858, pela primeira vez, sai à luz a Revista Spirit, que é uma publicação onde Allan Kardec desenvolvia umas temáticas que não cabiam no conteúdo da codificação. E ele vai publicando uma revista por mês com o subtítulo de Diário de Estudos Psicológicos. E por que falava de Diário de Estudos, o Jornal de Estudos Psicológicos? Porque mesmo que muitos de vocês não saibam, psicológicos, a palavra psicológicos provém de psicologia. E psicologia tem duas raízes, psico e logia. Logia, todo mundo sabe, que provém do grego logos, que quer dizer tratado, doutrina, um estudo de. Mas nem sempre todo mundo sabe que psico provém do latim psique, que provém do grego psyche, e que quer dizer alma. Então, a psicologia, etimologicamente falando, seria o tratado, doutrina, o estudo da alma. E o Espiritismo, quando foi interrogado Allan Kardec a respeito da sua definição, da sua conceitualização, ele escolheu dizer que o Espiritismo é a ciência que estuda aos espíritos, a sua natureza, a sua origem, o seu destino e a sua vinculação com o mundo corporal. Quer dizer, o Espiritismo é a verdadeira psicologia, porque ele estuda a alma, o espírito e todos os aspectos vinculados com ela. A sua natureza, a sua origem, o seu destino e as suas vinculações com o mundo corporal, por meio, naturalmente, da mediunidade. Então, gente, estamos frente à possibilidade que o Espiritismo abre de uma nova fé para a humanidade. E naquele número de abril da Revista Espírita, um leitor pergunta ao professor Allan Kardec se era possível que nós assistíssemos ao alvorecer de uma nova era para a humanidade que superasse a lei dos 3 estágios apresentada pelo filósofo positivista Augusto Comte. Augusto Comte apresentou a ideia de que a humanidade tinha evoluído em 3 estágios: o estágio mitológico, o estágio teológico e o estágio positivo, que, segundo ele, tinha chegado para ficar, porque era aquele que permitia o estudo científico de todas as áreas. Só poderia ser considerado conhecimento científico aquele que respondesse às condições de mensurabilidade, de ponderabilidade, que é a base do desenvolvimento da ciência tradicional. Mas nesse mesmo ano, no ano de 1948, quando apresentavam-se os primeiros fenômenos, 31 de março, de Hydesville, na casa da família Fox, com Margaret Kate Fox, foi o mesmo
a mesma data, 31 de março de 1848, que publicou na Inglaterra o Manifesto Comunista de Karl Marx, apresentando a dialética materialista. Ouça que interessante os planos da espiritualidade superior. No momento que parecia se ditar o certificado da morte da religião e da espiritualidade, porque aí Marx apresentava a religião como o ópio dos povos, quer dizer, uma coisa que adormecia os povos, impedindo o desenvolvimento revolucionário que permitia a evolução das culturas e da sociedade. Apresenta-se no mesmo momento os primeiros fenômenos que dariam origem, anos depois, à doutrina espírita. E a doutrina espírita, ela coloca um estágio novo para a humanidade, porque quando Kardec responde a esse leitor, ele disse que, efetivamente, estamos no alvorecer de um novo estágio para a humanidade, que seria o quarto estágio, e ele chama do estágio psicológico, que, traduzido para a linguagem contemporânea nossa, seria o estágio espiritual, o estágio do desenvolvimento das ciências psicológicas, que não são outras, etimologicamente falando, que o desenvolvimento da espiritualidade. E isso é um mérito exclusivo do Espiritismo. Gente, na época em que estavam surgindo tantos conhecimentos científicos, vamos lembrar que estamos no século XIX, chamado também o século das luzes, onde toda a Europa, e principalmente França, estava desenvolvendo um monte de pesquisas vinculadas ao conhecimento prioritário em base do positivismo de Augusto Comte, lembrando, inclusive, que o próprio Espiritismo ele surgiu nas bases do positivismo. Quer dizer, Kardec não fez uma dedução abstrata da realidade dos espíritos. Foram os próprios espíritos que apresentaram-se por meio das mesas girantes, das mesas falantes, das mesas dançantes, para dizer que eram aqueles que já tinham retornado ao mundo espiritual, que eram espíritos, os princípios inteligentes da criação, responsáveis dos fenômenos por ele percebidos. E a célebre aplicação daquela dedução que ele já tinha aprendido na escola de Yverdon, na Suíça, com seu mestre Pestalozzi, se o efeito é inteligente, a causa necessariamente deve ser inteligente. E aí começou o desenvolvimento da doutrina espírita como ciência. Então, temos esse valor enorme e uma grande gratidão para a nossa doutrina, porque ela permitiu unir, vamos dizer assim, duas coisas que eram até esse momento absolutamente incompatíveis. Seria, no campo filosófico e religioso, equivalente ao que aconteceu no campo científico, quando Isaac Newton publicou pela primeira vez o Tratado de Física Matemática, Física de Physis, natureza, e Matemática, número, que foi a base do desenvolvimento de todas as tecnologias posteriores à física clássica. Neste caso, a ciência, a razão, o conhecimento e o sentimento pareciam definitivamente divorciados. Se você era uma pessoa inteligente e escolhia o caminho da razão, devia necessariamente, pelo menos era o pensamento dominante, renunciar à possibilidade da intuição, do sentimento, respeito da espiritualidade. Pelo tanto, do cultivo de qualquer tipo de religiosidade. E se você dava prioridade a seu sentimento, a sua intuição, a seu coração, deveria necessariamente, por causa de apresentar uma fé cega, o cultivo de dogmas representativos de cada crença, renunciar, então, à possibilidade da aplicação da razão. Com o Espiritismo, surgiu uma maravilhosa oportunidade, porque os tempos eram chegados, de integrar as duas grandes alavancas do progresso da humanidade, a alavanca da razão e a alavanca do sentimento.
como fala Divaldo com muita propriedade, para que o pássaro da evolução consiga elevar seu voo triunfal, ele precisa estar equilibrado. Se a pessoa apenas sente e não pode pensar, transforma-se num indivíduo sensibloide, que chora por tudo e não consegue fazer nada. Mas se hipertrofia a asa da razão, a pessoa converte-se numa espécie de androide cerebral, intelectual, que analisa tudo e não sente nada. E a hipertrofia de cada uma dessas asas permite, ou, vamos dizer, pelo contrário, impede a possibilidade do voo triunfal do espírito. Mas, se elas ficam em equilíbrio, o que possibilita a crença do espiritismo, então o voo é factível e é responsável pela liberdade, pela plenitude, pelo desenvolvimento do indivíduo. Então, a fé espírita, que é uma fé muito particular, porque o espiritismo, depois de ser definido por Kardec, como já dizemos, ele disse que tem 3 aspectos fundamentais: o aspecto filosófico, o aspecto científico e o aspecto religioso. O aspecto científico é aquele que verifica a realidade dos fatos. O aspecto filosófico é aquele que explica como é que esses fatos acontecem, as suas causas, a sua origem. E o aspecto religioso é o aspecto da doutrina espírita que permite a vinculação ou a revinculação, daí vem a palavra religião, prefixo que quer dizer voltar a, ligião, de ligação, voltar a ligar o indivíduo com Deus ou a criatura com o Criador. Mas o caminho que a doutrina espírita apresenta para conseguir essa religação é o caminho da integração da razão e da emoção. É o caminho da caridade. Por isso, a bandeira do Espiritismo é fora da caridade, não há salvação. E é muito interessante ter em conta que, como religião, o Espiritismo é uma religião muito especial. Por quê? Porque ela é uma religião que visa cumprir com as questões de fundo e não se importa muito com as questões de forma. É uma religião que não tem casta sacerdotal, que não tem templo, que não tem nenhum tipo de liturgia, nenhum tipo de vestimenta particular, não tem nenhum tipo de ritual, porque a sua essência é a essência da transformação, da reforma íntima, do trabalho no campo da caridade e na conquista da felicidade e da plenitude. Então, a fé, a confiança que o Espiritismo propõe é uma confiança que, pela primeira vez na história da humanidade, permite integrar os nossos 3 olhos. Quer dizer, se você é espírita, você não precisa renunciar ao olho da carne, você não precisa renunciar ao olho da mente, você não precisa renunciar, menos ainda, ao olho do espírito. E o mais fantástico é que cada um deles reforça e fortifica aos outros, porque essa é a possibilidade que a doutrina espírita apresenta. Uma fé, como disse o próprio Allan Kardec, naquele capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas, que fé inabalável é aquela que pode defrontar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. E realmente é essa fé, a fé que coloca e propõe a doutrina espírita. O que achamos maravilhoso, porque até antes dela, a gente tinha que escolher se era cientista ou se era religioso. Mas não poderia ser cientista e religioso. Com a doutrina espírita, não apenas você pode escolher ser cientista e religioso, mas também filósofo. Porque os 3 aspectos da proposta doutrinária do Espiritismo permitem uma integração dessa realidade complexa
que faz parte da condição humana. E desse jeito, nós podemos, então, entender muitas passagens evangélicas que, de alguma maneira, ficam esclarecidas com esses elementos que permitem estabelecer diferentes linhas de compreensão ou de percepção ou de dedução ou de sentimento do indivíduo humano. Por exemplo, se nós vamos àquele fragmento evangélico em que participa Santo Tomás e que ele pede, porque quando depois da crucifixão, Jesus apareceu para os 11, mas Tomás ele não ficou, e quando não estava nesse momento. E quando ele foi informado pelos seus companheiros, seus colegas, da aparição de Jesus, ele disse que não acreditava, que ele não acreditaria, só acreditaria se ele conseguia colocar a mão na ferida do mestre, ver com seus olhos as feridas nas mãos dos cravos com que fora apresentado um grande testemunho de amor do nosso Senhor Jesus Cristo. E, tempo depois, efetivamente, novamente Jesus apareceu na condição de materialização e pediu para Tomás colocar a mão na ferida, observar e constatar a realidade da fenomenologia da vida após a morte do corpo físico. Mas Jesus, naquele momento, disse: felizes aqueles que acreditam sem ver, partam mais. E não é uma desvalorização da possibilidade de verificar a realidade por meio do olho do corpo. É uma clara revalorização da possibilidade da percepção pelo olho do espírito, pela realidade que nós percebemos em nosso coração, em nossa intimidade, na nossa intuição, e que tem a ver com o desenvolvimento da nossa própria espiritualidade. E nas diferentes situações da vida, nós temos que estar atentos para ver qual é o olhar que nós estamos privilegiando. É o olhar da nossa carne, é o olhar da nossa mente, é o olhar do nosso espírito, porque, graças a Deus, no desenvolvimento posterior ao espiritismo, em que participaram diferentes ciências, como a Sociedade de Investigações Psíquicas de Londres, a Sociedade Americana, a Metapsíquica de Charles Richet, a Psicofísica de Sherin Notzin, a Física Transcendental de Sonner, a Psicotrônica dos países da Europa do Oeste, a Parapsicologia de Joseph Van Rijn e a Psicologia Transpessoal, elas permitiram confirmar a realidade dos fenômenos de uma ordem espiritual, de uma ordem psicológica, de uma ordem subjetiva, com as provas científicas da realidade objetiva, aquela que é percebida pelos olhos da carne. Isso é muito importante e significativo, porque, vou repetir, nenhum de nós tem que renunciar a qualquer dos caminhos da conquista do conhecimento humano para sustentar a sua fé, quando a fé é uma fé raciocinada. Porque a fé cega, ela tem o grande perigo de conduzir as pessoas ao fanatismo. E o fanatismo, infelizmente, é uma degradação da fé religiosa, porque o fanatismo permite que, muitas vezes, em nome de Deus, se façam coisas absolutamente irracionais, violentas e, inclusive, inumanas, como acontece com os grandes fundamentalistas de todas as religiões, que acreditando ser portadores da verdade absoluta, desprezam, subestimam, vão em contra dos próprios princípios dos grandes mestres espirituais da humanidade de todos os tempos, considerando os outros como se fossem inimigos.
E lembremos a grande lição de Jesus, que encontramos no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não penseis que he venido para abrogar a lei. Eu não he venido para abrogar, eu vim para cumprir a lei. Aí Jesus nos ensina que em todo o Antigo Testamento nós fomos alicionados para amar aos nossos amigos e odiar e combater aos nossos inimigos. Mas ele disse, mas eu os digo, amai aos vossos inimigos, orai por aqueles que os perseguem, oferecer a face esquerda àquele que bate na direita, a túnica àquele que pede também o manto. Quer dizer, é um amor totalmente incondicional, é um amor que supera as diferenças de crença, de religião, de Estado, porque o Deus que apresenta Jesus não é o Deus dos judeus. Eu sou Jeová, o teu Deus, que te tirou de Egito, de terra de servidumbre. O Deus de Jesus é o Deus universal, é o Pai, pela primeira vez chamado Pai. Não amo o Senhor, não é o Senhor dos exércitos, é o Pai amoroso que cobicha todos nós, independente de nossas crenças, de nossas latitudes, de nossas condições, de nossas qualidades, numa verdadeira comunhão de sentimentos, de pensamentos e de ações que tem a ver com a realidade da proposta espírita, dessa fé inabalável. Por quê? Por que é inabalável a fé espírita? Porque ela consegue olhar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Ou, como nos disse, de maneira tão meiga, tão sábia, tão poética, o nosso querido Emmanuel, por meio da santa mediunidade de Chico Xavier, no livro O Consolador Prometido por Jesus, que obter a fé é ter alcançado a possibilidade de não dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão, iluminados pela luz do sentimento. E essa fé pode se transformar em todas as épocas da humanidade, intensificando a amplitude da sua iluminação pela dor, pelo esforço, pela responsabilidade e pelo dever cumprido. Essa fé é uma fé que trabalha, é uma fé ativa, é uma fé que conduz, como nos disse o próprio Allan Kardec, nas Instruções dos Espíritos, no capítulo 19, é uma fé ativa que torna-se a mãe da caridade e da esperança. Porque quem cultiva esse tipo de fé não pode deixar de sentir a esperança, porque a sua confiança está posta em Deus. Quando fala no Evangelho segundo o Espiritismo da distinção da fé humana e da fé divina, é um conceito muito interessante. Porque a fé humana, a fé que a gente tem em si mesma, é muito importante, é verdade, e ela consegue muitas coisas. Mas, se ela não é acompanhada da fé em Deus, pode ser uma armadilha. E pode concluir sendo uma aliada da presunção. Porque na presunção o indivíduo acredita mais em si mesmo que em Deus. A fé verdadeira, a fé espírita, a fé religiosa no sentido profundo, é uma fé que fundamenta-se principalmente na confiança em Deus e secundariamente no próprio indivíduo, porque o indivíduo é um instrumento da divindade para a realização dos objetivos do processo evolutivo que cada um tem. Assim, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a primeira lição que faz, como é habitual em cada capítulo, citando os fragmentos evangélicos, dos evangélicos canônicos,
Kardec coloca o episódio naquele em que Jesus com os discípulos chegaram a um povo e quando aproximaram-se as pessoas, veio um homem e postrando-se no chão, aos pés do mestre, disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, porque ele é lunático, e às vezes ele cai no fogo, e às vezes cai na água. E eu levei até os discípulos e não puderam saná-lo, não puderam curá-lo. E ele, Jesus, disse, frente àquele pedido do homem, que clamava por misericórdia para seu filho, por compaixão para com seu filho: até quando terei que permanecer com vosotros, raça incrédula e perversa? Traê-lo comigo. E foi levado o jovem, e o Evangelho conta que Jesus repreendeu, ameaçou ao espírito, que imediatamente foi para fora do jovem, e o jovem ficou sano. Desde esse dia, na frente, ficou curado. E pouco depois, os discípulos vieram para ele perguntar: Mestre, por que foi que nós não conseguimos sará-los? E ele responde: por causa da sua pouca fé. Se tiveres fé como um grão de mostarda, conseguirias dizer àquele monte que for para lá, e iria. Quer dizer, ele marca a importância fundamental e significativa da fé na vida das pessoas para produzir principalmente a curação. Porque também tem um item no capítulo 19, onde fala da mediunidade. E disse que a mediunidade tem um papel providencial no processo evolutivo do homem e da humanidade. Porque a mediunidade é aquela que provém os recursos materiais para que recebamos as instruções dos espíritos, que os espíritos não possuem, porque eles carecem dos elementos materiais para se contatar com nós outros, e utilizam para essa concreção os instrumentos materiais dos médiuns. Por isso que a mediunidade, ela cumpre um papel fundamental no processo de desenvolvimento da fé que transporta as montanhas. A pessoa que tem fé, a pessoa que confia fortemente em Deus, mais do que em si própria, torna-se capaz de ser médio de realizações que podem ser consideradas, de fato foram consideradas no passado e ainda hoje, por pessoas que não conhecem a realidade dos fluidos, do perispírito, da reencarnação, de toda a realidade espirítica que foi apresentada pela doutrina espírita e confirmada por todas essas outras disciplinas que eu já falei, como milagres. E, na verdade, os milagres não são outra coisa que a realização, que a concreção de leis naturais ainda não conhecidas pelo homem ou pela maioria da humanidade. E, principalmente nos fenômenos das curações, os espíritos e Allan Kardec apresenta nesse capítulo, que é um dos grandes exemplos da importância da fé. Quando ele disse que uma fé ardorosa, unida, sumada a um poder fluídico natural importante e significativo, é a possibilidade e é a fonte da realização das grandes curações que são conhecidas por aqueles que não têm os elementos de compreensão necessários provistos pela doutrina espírita, como os milagres. Numa oportunidade, o célebre pensador alemão Albert Einstein foi interrogado a respeito dos milagres. E ele disse: existem duas diferentes tipos de pessoas no mundo.
aquelas que acreditam nos milagres e aquelas que não acreditam nos milagres. Eu sou parte das primeiras. Eu sou uma das pessoas no mundo que acredita nos milagres, porque as milagres não são mais do que outra coisa que fenômenos que respondem a leis naturais que ainda desconhecemos. E então, constituem-se em oportunidade para realizar uma aprendizagem importante e aspectos que ainda desconhecemos. Ouçam o pensamento de Albert Einstein. Então, o cultivo da fé que o Espiritismo propõe é o cultivo de uma fé que transporta montanhas. Por quê? Porque ela não descarta, não desprecia, não subestima nenhuma das possibilidades de captação da realidade do homem. O olhar da mente, o olhar da carne e o olhar do coração, o olhar do espírito. E, sim, como disse Jesus, privilegia o olhar do espírito. Porque muitas vezes a gente não tem condições para compreender, nem para perceber somaticamente uma situação, mas poderia ter condições para sentir na sua intimidade a convicção profunda da realidade de um ditado espiritual que responde a valores e princípios que estão além das questões materiais. Nesse caso, a nossa sugestão é dar prioridade justamente a essa via de sentimento, de intuição, que é a fé profunda, é a fé sublime, que nos torna confiantes na realidade mais transcendental do homem, que é a realidade espiritual. E falando de fé, eu simplesmente quero lembrar para todos vocês que Jesus, o testemunho maior de amor no mundo, o modelo e guia segundo a questão 625 do Livro dos Espíritos, Jesus disse: nenhuma das ovelhas do meu Pai se perderá. Então, ele, gente, está nos afirmando que todos nós temos uma predestinação inevitável, que é a conquista da nossa plenitude e da nossa felicidade. Se nós temos fé nessa afirmação do nosso Senhor Jesus Cristo, eu acho, sinceramente, que não temos mais motivos para ficar tristes nessa e nas próximas encarnações. Porque temos a certeza íntima, porque Jesus falou para nós essa possibilidade da conquista da nossa plenitude e da nossa felicidade. Jesus e o Espiritismo confirmando as suas lições e ensinando muitas coisas a mais, como ele já prometeu no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 17 e seguinte, está nos trazendo uma notícia maravilhosa, duas notícias maravilhosas. A primeira qual é? O Espiritismo matou a morte. Jesus apresentou a realidade comprobatória de que a morte do corpo físico não implica o fim do ser. Conhecem vocês alguma doutrina mais otimista do que essa? Eu não. Eu não. Porque o Espiritismo demonstrou e matou a morte do corpo físico. E segundo, todos nós somos imortais e predestinados à conquista da plenitude e da felicidade. Essa fé é a que nós temos que cultivar, porque essa fé vai nos permitir avançar, transportando as montanhas das dificuldades fora do nosso caminho evolutivo para a conquista da nossa plenitude e para o desenvolvimento da nossa felicidade. Sempre lembrando que o caminho legítimo para essa conquista é a bandeira do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. O único jeito de nós salvar-nos é fazendo bem, sem mirar a quem, quer dizer, boa vontade para com todos, benevolência para com todos, indulgência para com os defeitos dos demais e perdão das ofensas. E tomara que um dia todos nós, mesmo
muito melhor ainda se esse dia fosse hoje mesmo, consigamos o grau de fé que caracterizou ao cantor dos cantares, ao trovador da Perugia, na Umbria, a Francisco de Assis, ao Sol de Assis, quando ele, implementando a realidade da fé profunda, que trazia no seu inconsciente transpessoal, por causa de ter sido nada menos que João, o único dos apóstolos que foi se livrado do testemunho do martírio, 12 séculos depois, vem a nos ensinar, naquela célebre carta que pediu para Frei Leão escrever, quando fora rejeitado pelo Papa Inocêncio III, essa mostra indiscutível de uma fé transcendental, de uma fé integral, de uma fé profunda nos postulados e nas lições do nosso bom Jesus. Quando ele dizia, e eu quero compartilhar para vocês, benditas sejam as dificuldades que nos agredem e fazem pensar. Benditas sejam as horas que gastamos em função do bem eterno. Bendito seja quem nos maltrata à primeira vista e nos ajuda a melhorar. Bendito seja quem não acredita em nós outros. Bendito seja quem nos confunde com vagabundos e indolentes. Bendito seja quem nos expulsa como párias ou fanáticos. Bendita seja a mão que nos nega o cumprimento. Bendito seja quem quer esquecer-nos livremente. Bendito seja quem nos nega o pão de cada dia. Bendito seja quem nos ataca por ignorância ou cobardia. Bendito seja quem nos experimenta no decorrer do tempo. Bendito seja quem nos faz chorar nos caminhos. Bendito seja quem exige de nós outros a perfeição. Bendito seja quem nos maltrata o coração, porque são estes, meus filhos, os nossos verdadeiros vigilantes, os que nos ajudam a seguir ao Cristo com maior segurança. Pois Deus nos guia através deles pelo caminho da autoeducação, de maneira que fiquem abertas todas as portas para o amor universal. Deus, Jesus e caridade permaneçam em nossos corações, hoje e sempre, transformando-se, junto com a fé, num motor capaz de transportar todas as montanhas que obstaculizam a conquista do nosso destino, já confirmado de antemão pelo próprio Jesus nas Sagradas Escrituras. Um abraço de muita paz, o nosso coração cheio de alegria pela oportunidade de compartilhar com vocês esses conceitos que achamos significativos, esclarecedores e liberadores das nossas próprias imperfeições. Agradecemos as belíssimas palavras do nosso irmão Sabino Luna, que vem alimentar as sementes do Evangelho em nossa mente, para que possamos, neste momento de turbulência, acreditar e ter fé no nosso Mestre Jesus, lembrando os ensinamentos dos Espíritos que nos orientam: crede e esperai, os milagres são obras da fé. Mas, meus irmãos, antes de encerrarmos, temos um convite muito especial para fazer. De repente, o mundo inteiro parou. Sem aviso e sem preparo, tivemos que adotar o Fique em Casa como lema de proteção. Novos hábitos foram implantados, outros reforçados. As viagens foram suspensas, diversos planos foram repensados. Os almoços em família foram adiados. O smartphone e o computador se tornaram a ponte aérea entre nós e os outros.
Da criança ao idoso, todos nós tivemos que nos adaptar ao novo contexto. Tivemos que nos conectar de outras formas. No fim das contas, percebemos que a distância física não nos impede de viver, sonhar e realizar. Inúmeras casas espíritas espalhadas pelo mundo ressignificaram suas atividades. Centenas de encontros fraternos Alta de Souza foram realizados virtualmente, e isso nos levou a perceber que, ao contrário do que alguns acreditam, o virtual não é o oposto do real, mas sim uma de suas formas de expressão. A vida real, hoje, nos convoca a inovar, mas o trabalho no bem, o afeto, a amizade e a união permanecem pulsando intensamente dentro de cada um de nós. Mesmo à distância, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos, pois somos a caravana que nunca se dissolve. Em 2021, teremos Concafras, uma Concafras de todo o Brasil, uma Concafras digital, um novo formato, o mesmo ideal. Agradecemos então a presença de todos neste banquete espiritual e que possamos nos encontrar na Concafras 2021, nesse encontro de luz que está sendo preparado com muito carinho por vários trabalhadores de todo o Brasil. Que todos possam ter um bom Natal, no final de ano, confiando sempre nas promessas do nosso Mestre Jesus, que não nos deixaria órfãos. Muito obrigado, meus irmãos, e até uma próxima. Hoje sinto em meu despertar alegria de ser e continuar muito além do infinito, amparando os aflitos, implorando ao Senhor. Pai, faz de mim samaritano